Nesse primeiro exemplo do gráfico stairs, que traduzindo seria o gráfico escada, eu estou trazendo o exemplo mais simples de plotar esse gráfico. Então, esse gráfico apenas tem o parâmetro y e a sequência dele começa no x igual a 0 e vai até o x igual a 10, no exemplo que eu estou trazendo aqui. Então, observando aqui no gráfico, a gente vê que o gráfico é uma linha que começa no x igual a 0 e y igual a 0, e ele faz um degrau aqui no primeiro valor do nosso gráfico, que seria y igual a 1. Finalizando esse ponto, ele vai para o próximo ponto, que seria y igual a 6, ele vai até aqui em cima. E segue o gráfico fazendo esse padrão. E no final, depois que ele finaliza todos os degraus, ele desce novamente para y igual a 0. Explicando o código aqui do que mais eu adicionei, eu estou trazendo aqui na linha 5 o objeto da figura e do eixo dos subplots do matplotlib. Na linha 7 é a chamada da função stairs do nosso gráfico, e eu estou passando um parâmetro adicional linewidth para ficar mais fácil de visualizar aqui no nosso exemplo. Na linha 9 eu também estou adicionando um grid, tanto no eixo x quanto no y, por isso que axis está como both, que seriam os dois eixos do gráfico. E na linha 11 eu estou chamando plt.show para poder mostrar o gráfico na nossa tela. O exemplo 2 é para mostrar mais um parâmetro que pode ser passado nesse gráfico. Como eu deixei escrito aqui na linha 8, a gente está utilizando esse novo parâmetro, que é a orientation, igual a horizontal, que seria a orientação do gráfico na horizontal. E a única coisa que muda, ao invés desse y da linha 3 ser realmente os valores no y, ele muda o eixo do gráfico, né? Então, esse y, na verdade, agora é o x do gráfico. Então, no nosso primeiro exemplo, ele é y igual a 1, que na verdade aqui no exemplo é x igual a 1. Então, a gente vê que o gráfico ele parte do x igual a 0, do y igual a 0, até x igual a 1, e sobe uma posição no y, que seria para ir para o próximo valor do nosso gráfico, que ali está como se fosse x igual a 6. Então, ele vai até x igual a 6 e sobe mais um valor no y, que é para continuar a desenhar o gráfico. Isso pode ser interessante caso no seu gráfico seja interessante mostrar os dados dessa forma. No exemplo 3, eu estou trazendo o parâmetro baseline, que basicamente muda a linha inicial e final do nosso gráfico. Então, antes, o gráfico estava iniciando no x igual a 0 e y igual a 0. Só que agora ele inicia no x igual a 0 e y igual a 5. Porque se vocês olharem aqui na linha 7, eu mudei o baseline para 5. Então, o gráfico inicia aqui, x igual a 0, y igual a 5. Ele faz uma linha até o primeiro valor do nosso gráfico, que é y igual a 1, faz o degrau e muda para o próximo valor do nosso gráfico, que seria y igual a 6. Então, ele traça a linha vertical e faz um degrau aqui no y igual a 6. Ele vai seguir dessa forma até o final do gráfico. E no final do gráfico, ele vai finalizar não no y igual a 0, mas no y igual a 5, que é o valor do nosso baseline. E o quinto exemplo que eu estou trazendo aqui é o parâmetro fill, que é um booleano. Você pode deixar ele como true ou false. Se você deixar como true, ele vai preencher todo o gráfico stairs que foi passado aqui no código. Dessa forma, ele parece um histograma, mas pode ser que você queira que pareça dessa forma. Então, eu estou trazendo aqui só para vocês saberem que nessa função existe esse parâmetro também. Bom, pessoal, se vocês gostaram do vídeo, por favor, deixe o seu joinha. Muito obrigado e até mais.